seja muito bem-vindo. Hoje chegamos ao final de uma jornada da série Tecnologia Assistiva e Acessibilidade. Ao longo desses episódios, vimos como a tecnologia pode nos ajudar a fazermos parte de tarefas, comunhão com Deus e até transformar vidas. Foram histórias de superação, inovação e inclusão que nos marcaram profundamente. Como uma tecnologia assistiva, sabe? Imagina se tem um aluno que ele produz algumas coisas que você não consegue entender, você treina uma inteligência artificial para ser seu ajudante, né? Ajudante do mediador lá na escola. Ele coloca aquelas coisas, aquelas pistas que o autista deu e de repente você começa a conseguir se comunicar, entender mais o autista. Então eu vejo com bons olhos a inteligência artificial. A tecnologia assistiva não é apenas ferramenta, é esperança, é dignidade, é autonomia. Cada episódio nos mostrou que a acessibilidade não é favor, é direito. E quando a sociedade entende isso, todos ganham. Tudo o que acompanhamos nesta série nos mostra que a acessibilidade não é apenas possível, ela já é uma realidade em muitos espaços. E um desses espaços é o ensino de excelência. E para enriquecer ainda mais este momento de encerramento, temos a alegria de receber 2 professores, pastores, que vivenciam na prática esta realidade, acompanhando alunos da acessibilidade e um deles, um dos professores, atua em uma das instituições mais respeitadas do país. Contamos com a presença destes pastores, o pastor Fausto Batista Mendonça, que é mestre em Geociências Aplicadas, doutor pela ITA na área de Ciências e Tecnologias Espaciais e é coronel da Força Aérea Brasileira e professor da pós-graduação do ITA. Também recebemos aqui conosco o pastor Wellington Guilherme da Silva, que é major da Força Aérea Brasileira, pastor, membro do grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, graduado em Engenharia Eletrônica e é mestre em Física pelo ITA. E também é doutor em Engenharia de Telecomunicações. Já pensou? Esses 2 pastores aqui conosco, é uma honra. Pastor Fausto, paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Leonice, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar conosco, de estar aqui na sua presença. Também aos nossos telespectadores, nós saudamos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Wellington também, pastor, a paz do Senhor. Paz do Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, conversando sobre um tema tão especial. E hoje, que nós estamos agora encerrando uma série sobre tecnologia assistiva e nada mais oportuno do que ter a presença aqui dos senhores aqui conosco. E a gente vai conversar um pouco sobre a tecnologia, na vida acadêmica e também na vida ali na prática, no ministério também. Estamos aqui 2 pastores, Vou começar aqui fazendo logo umas perguntas ao pastor Fausto. Pastor, o que nessa sua vida acadêmica, nós vimos aí, o senhor é professor do ITA, Sim. E como é, a parte tecnológica ali, no ensino, para o senhor dar aula para... Pós-graduação. Pode falar, pastor, pode ficar à vontade. Aí conta pra gente suas experiências. Eu tenho trabalhado, atualmente sou professor da pós-graduação do ITA, na área de Ciências e Tecnologias Espaciais. Eu tenho alunos de mestrado, de doutorado, alunos de especialização. O que a gente observa que é possível a tecnologia hoje nos auxiliar justamente nessas novas tecnologias que vêm surgindo nos últimos anos. Inteligência artificial ajuda muito nessa parte da inclusão, softwares apropriados ali para que haja ali legenda para surdos, para facilitar esse acesso. Tudo isso são ferramentas que vão promover autonomia e inclusão desses alunos
para que eles tenham as mesmas oportunidades dos demais alunos. Como foi falado aqui, isso é um direito, não é um favor. Então, a gente tem estado atento a isso, a essas novas tecnologias, para auxiliar nessa inclusão dos alunos no ensino de nível superior e pós-graduação. E o senhor mesmo, né, na sua prática ali acadêmica, o senhor já fez uso assim de uma tecnologia que lhe ajudou muito? O senhor lembra assim de... Essa tecnologia da gente ter a legenda para surdos é algo que realmente facilita para que eles possam ter acesso a uma informação que essa deficiência não os permite. Isso da parte de acessibilidade, Da parte né? de acessibilidade, isso auxilia bastante para que eles possam atuar no mesmo nível de dificuldade que os demais, porque a dificuldade ela precisa ser intelectual, não sensorial, né? Então, alcançar a informação é importante para eles. Então, isso é uma das ferramentas que é muito útil nessa parte, no ensino, né? E o pastor Wellington aí está ouvindo, né, pastor, o pastor Fausto falar, mas com certeza o senhor tem algo aí para falar para a gente. O senhor quer falar da sua vida acadêmica, o senhor quer falar da sua prática ali na igreja? Fique à vontade para falar sobre o tema, né? Eu vi aqui, né, o interesse de ensino de excelência. Sim. Quando nós falamos de engenharia, o ITA é um local de excelência reconhecido mundialmente. Sim. Né? E o que acontece com o ITA? É o grau de dificuldade ali, de conhecimento, já desde o vestibular. Então, a entrada no ITA ela é muito restritiva, por natureza. Sim. Não é? Mas nós temos algumas pessoas, alguns candidatos com grandes potenciais, mas tem algumas características, né, que elas precisam ser tratadas para que essas pessoas tenham acesso a esse ensino, né, de qualidade e de excelência. E o ITA, temos visto ali algumas iniciativas, já mudança no edital, já prevendo algumas adaptações, dando acessibilidade a essas pessoas, né? Eu não tive a oportunidade de ser professor do ITA, até dei aula um semestre na parte de docência, né? Mas depois eu tive que ser transferido para outro local, mas o pastor Fausto ficou ali durante muito tempo, né? Tem alunos orientados. O que eu fiz lá foram 2 anos de mestrado na área de física. Então, nós tivemos ali contato com os alunos e nós vemos a grande capacidade daqueles alunos, né? Alguns civis, alguns militares, mas alguns têm algumas características que precisam ser trabalhadas. E a tecnologia, ela pode auxiliar nisso aí, mas ela não basta. A tecnologia, ela não basta. Ela é uma parte importante, mas nós temos que ter um plano pedagógico adequado de inserção desses alunos no ensino, e o professor e toda a equipe que trabalha ali no local também tem que ter um preparo, né? O material humano precisa ser preparado também. Humanizar, né, essa questão da acessibilidade. Para fazer isso aí. Um cuidado que é importante tomar dentro disso que o Wellington está comentando é que esse cuidado, esse preparo do professor, ele não é só do professor, é também do funcionário que tenha contato com o aluno nessa situação, e é algo que precisa ser contínuo. Não adianta se eu faço um investimento nessa capacitação em um grupo, daqui a pouco esse grupo se aposenta, é transferido, vai para outro lugar, e aí fica uma lacuna. Isso tem que ser contínuo, precisam vir pessoas logo na sequência também aprendendo para poder somar nessa inclusão. E realmente o que o pastor Wellington comentou aqui, o ITA ele tem se preocupado com isso nos editais, e os últimos vestibulares eles já contemplam vagas para alunos que na inscrição do vestibular ele já informa qual é a necessidade dele, e o ITA se movimenta para que naquele local no Brasil onde o aluno está, o candidato está, Sim. e vai fazer a prova, o ITA vai enviar ali toda a infraestrutura necessária para que ele tenha essa acessibilidade para conseguir realizar a prova, que vai estar com o mesmo grau de dificuldade de todos, como o pastor Wellington falou aqui. Não é uma prova simples, né? É uma escola de excelência, então o grau de dificuldade precisa ser igual para todos. E a questão da acessibilidade, o ITA tem se preocupado em contornar, para que isso não seja uma dificuldade a mais, a dificuldade fique sendo somente naquilo que é a parte intelectual que as provas do vestibular cobram, né? A gente fica imaginando, porque nós estamos com um percentual nas estatísticas altíssimo, né, de crianças, jovens, adolescentes com autismo.
E isso é uma preocupação, porque lá no ITA, por exemplo, na sua área, né, o senhor dá aula para mestrado e doutorado, né? Sim. Esses alunos, eles chegarão lá, né? Sim, sim. E aí tem que ter toda uma parte acadêmica, conforme o pastor Wellington falou, né, preparada para receber esses alunos, a instituição mesmo, né, porque é fato, né, está ocorrendo isso, nós temos que realmente nos preparar. Né? Nós, dentro desse programa Acessibilidade em Ação, nós temos trazido aqui vários assuntos já para facilitar o entendimento das pessoas e a gente ficar mais assim, como é que eu posso explicar, mais familiarizado em o acolhimento. Também os senhores são pastores, né? Nas igrejas, pastor Wellington, o senhor tem tido algum membro que tem já demonstrado uma necessidade de um apoio? Como que tem sido lá esse trabalho de acessibilidade? Eu coordeno a acessibilidade na região do Rio Grande do Norte. Sim. E praticamente em toda a igreja nós temos algum membro, especialmente crianças e adolescentes que têm alguma necessidade de acompanhamento. E nós temos visto ali, com tudo que o Senhor tem nos revelado, um grande crescimento nessas crianças. Eu tenho um exemplo de um jovem que foi batizado ano passado. Sim. Eu acompanho ele desde intermediário. Então, ele tinha uma dificuldade muito grande de interação, de conversar, ele não recebia um abraço, né? E na promoção de classe dele, ele quis continuar criança e não quis ser intermediário. Então, a gente acompanhou isso. Mas hoje, ele é jovem, ele atua na projeção, ele interage com todos ali. Olha que maravilha, É uma né? grande bênção. Benção. Temos um outro exemplo de um jovem. Também ele foi para a igreja sozinho, a família não é da igreja. Ele se batizou também, chegou na igreja já jovem, se batizou. Hoje ele trabalha em Manaim, né? Ele tem autismo, mas ele tem uma característica de detalhes. Então ele trabalha na equipe de apoio e ele não pode ver nada fora do lugar. Ele é muito zeloso com tudo, ele vai lá e cuida, né? Então a gente vê que essas pessoas, elas têm algumas características que são muito úteis, né? E desempenham funções de maneira fantástica na igreja. O senhor está falando sobre este assunto e nós teremos, né, nós estamos finalizando esta série e vamos começar uma série que vai falar sobre a prática da acessibilidade nas igrejas. Olha que coisa maravilhosa. E nós temos visto, são milagres mesmo, porque as nossas professoras, os membros da igreja, como o Senhor, como o Espírito Santo está capacitando para que possa ser ali no acolhimento. E com certeza, esses jovens e adolescentes que estão envolvidos com esse trabalho, quando eles forem para uma faculdade, já imaginou como será ali a ajuda, né? Ali o professor pode falar, pastor. É interessante isso que você está mencionando, que era algo que eu queria dizer aqui. A faculdade, a universidade, ela tem hoje se preocupado com isso, mas é muito importante que haja uma preocupação antes do aluno chegar ali. Que a igreja ela tem feito esse papel, conforme o pastor Wellington tem mencionado aqui, conforme a gente tem visto também lá na região do Vale do Paraíba, de onde eu sou. Então, há um esforço de todos ali para estar apoiando isso e fazer com que tudo aconteça na vida do irmão que precisa desse apoio. Mas é bem verdade que o ensino fundamental, o ensino médio, tudo aquilo que o aluno precisa passar até chegar na universidade, também precisa trazer essa preocupação. Não adianta só a universidade ter essa preocupação, mas lá atrás, no ensino de base, é necessário que haja essa preocupação para que a inclusão ela aconteça desde o início. Porque, como nós mencionamos aqui, é uma prova muito difícil, o vestibular do ITA, outros vestibulares também são difíceis, não são fáceis, mas o aluno precisa desse apoio desde o início. Sim. Senão ele não vai conseguir chegar nem na condição de fazer a prova, nem na condição de disputar uma vaga. Então, essa preocupação é importante, a igreja tem dado esse exemplo, mas o ensino de base, o ensino médio, é algo que também precisa existir, porque se não existir, não tem como chegar lá, né? Nos bastidores, o senhor comentou sobre um caso de uma jovem. Eu gostaria que o senhor falasse que encaixa justamente nisso que nós estamos falando, desse preparo. Perfeitamente. Né? Pode citar o Perfeitamente. caso. Eu vi um caso de uma aluna brilhante. Ela desenvolvia equações complicadíssimas, cálculos matemáticos profundos, complicados demais,
com uma facilidade muito grande. Mas ela tinha uma grande dificuldade de obedecer regras rígidas que deveriam ser seguidas. E ela desenvolvia aquela matemática toda complexa, e quando ela tomava uma atitude que não era o correto no procedimento que deveria ser tomado, chamávamos a atenção dela: olha, você precisa estar atenta a isso. Quando você passar em determinado local, o seu procedimento tem que ser esse. Porque lá no ITA, desculpa, é assim, não é? Tem aqueles procedimentos, é diferente, não é? De uma escola... É porque assim, o ITA é uma escola militar, o ITA é uma universidade, né? Um Sim. instituto é uma universidade, mas ele, antes disso, é uma organização militar. Então, isso é uma dúvida que às vezes se tem, né? Mas o ITA é uma universidade? Uma fala, não, o ITA é uma instituição, uma organização militar. Sim. Antes de ser uma escola, ela é uma organização militar. Então, existem as regras. Então, passava-se isso para ela e ela, tá, ok, entendi. E no dia seguinte, fazia a mesma coisa errada novamente. Então, ela tinha essa dificuldade de compreender isso. E a gente começou a perceber, olha, ela tem uma inteligência diferenciada de todos. Até a superdotação. Exato, acredito até eu que sim. Mas essa rotina, né, que foi a palavra que a gente usou aqui, né, onde eu queria deixar para a senhora poder explicar melhor, essa rotina ela tinha dificuldade de viver. Justamente é isso que eu até falei com ele, e é importante. Olha que maravilha, nós temos aprendido isso nas nossas, na acessibilidade nas igrejas. Uma coisa importante são as rotinas. Inclusive, em nosso site, nós temos ali um livreto onde a professora, que vai intermediar aquele aluno que precisa de apoio, tem ali o momento do clamor, o momento da palavra, o momento de glorificar. E a criança, quando vai para a escola, ela já fica tranquila, ela evita até crises, né, de locais diferentes, e já sabe ali acompanhar a rotina. É isso que está faltando nessa jovem. Veja, uma jovem, uma inteligência até acima da média, e uma coisa simples, mas que nós, né, que o Senhor já está colocando isso, né, isso é muito bom, é trabalhar com as rotinas com as crianças. Sim. Imagine, quando chegar, né, com certeza, né, quando chegar em um grau assim de estar ali, né, quem sabe, já terá a mãe já vai se preocupar, porque já tem uma conscientização. Sim. Né? Isso é muito bom, não é? Sim, isso tem que vir antes, né? Essa preocupação, ela não é só lá no final, quando está ali no final do processo. A gente fala final do processo educacional, mas a gente estuda até hoje, né? Até hoje a gente estuda, né? Então não é final de processo educacional. Mas ali na conclusão do nível superior, fazendo uma pós-graduação e tudo mais, isso tem que existir antes, muito antes, para que quando chega ali tudo seja natural. Eu acho que esse é um dos grandes segredos, né? Haver essa naturalidade, tanto naquele que necessita do apoio, quanto quem está em volta, né? E não tem jeito, isso tem que vir desde muito tempo, né? Implementar, de repente, é um pouco complicado, né? Eu acho que o importante é a gente conhecer as características de cada aluno ou profissional. O pastor Fausto deu um exemplo de uma aluna dele, né? E eu recebi um engenheiro formado do ITA. Eu recebi excelente pessoa, uma capacidade incrível, né? Mas o que acontece? Geralmente, isso é uma característica do engenheiro do ITA. Você não pode dar coisas fáceis para ele. Ele precisa de desafios. E às vezes ele cai no setor que não tem um desafio. Isso traz um prejuízo muito grande para ele. Então, eu tinha um engenheiro... As mesmas coisas, né? Para ele já se tornou assim uma coisa fácil. Então, eu tinha um engenheiro que precisava ver algo difícil para ele resolver, uma missão difícil, né? Para ele se focar ali e concentrar. E, por outro lado, ele precisa de ajuda em questões fáceis. Sim. Às vezes, um prazo, uma reunião, você tem que estar o fulano, não esqueça a reunião. O fulano, isso, né? Tem que ter sempre aquele apoio, né? Eu costumava brincar com ele, você é uma potência, mas potência precisa de controle. Exato. Então, a gente fica controlando ele, dirigindo, né? E assim, eu tenho um filho que é TDAH, então a gente entende bem isso, né? Tem que estar acompanhando, orientando, olha, fulano, olha o horário, olha isso, né? Você não quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, o chefe, o professor daquele aluno, daquele profissional, ele precisa ter um conhecimento, ele precisa ter um preparo para tratar com aquela realidade ali. É muito bom essa consciência, né? Pelo menos das famílias, daqueles que estão ali em volta da sociedade em si, né? Olha, é muito bom. Está sendo muito bom esse diálogo que nós estamos tendo. E, pastores, para nós caminharmos, né, para o encerramento deste programa, eu gostaria que cada um dos senhores
deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo aqui e também, com certeza, eu estou vendo aí os pastores com a Bíblia, tem uma palavra maravilhosa aí, né, preparada. Então, primeiramente, pastor Fausto, fale, pastor, deixe uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo. O que eu queria pontuar aqui ainda, finalizando esse nosso programa, Sim. é que essa conscientização de acessibilidade é algo que precisa existir na sociedade como um todo. Não adianta que isso seja pontual somente com as pessoas que têm contato com pessoas de acessibilidade, mas a sociedade como um todo. Como foi mencionado aqui, o chefe, o professor, quem trabalha na secretaria, a pessoa que trabalha ali ajudando os alunos em alguma atividade, ou o técnico do laboratório. Todas as pessoas precisam ter essa consciência da importância do trabalho de acessibilidade, para que a gente consiga progredir nessa área, né? Então, era isso que eu queria pontuar no final, mas eu vou ler um versículo aqui da Palavra do Senhor, que está aqui em Provérbios, capítulo 31, verso 8, fala assim, abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Então, é direito, como foi falado no início aqui, não é favor. Acessibilidade não é favor. Ah, você ajudou, poxa, muito obrigado. Não, é direito. Sim. Para que ele também se sinta como sociedade, como alguém da sociedade, para que haja uma inclusão. Então, é isso que está na palavra do Senhor. Nós que somos servos do Senhor, precisamos estar atentos a isso. Estar atentos a que o Senhor fala sobre isso. Então, esse trabalho de inclusão tem que ser uma preocupação e um desejo de todos nós realizarmos da melhor forma, né? Essa palavra que eu queria deixar no final aqui. Obrigada, pastor Fausto. Agora o pastor Wellington. Eu gostaria de incentivar aqui a todos, né, professor, pais, pastores, né, que possam estudar, compreender mais, buscar informações, né? O site Acessibilidade da Igreja tem diversos materiais muito úteis. É fundamental para todos nós ter conhecimento da necessidade de como tratar cada situação. Vou deixar aqui um texto, 1 Coríntios 12, 25, onde o apóstolo Paulo fala do corpo, a igreja como corpo. Diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Nós temos que cuidar um dos outros. Não importa as nossas características, cada um de nós tem as nossas características e nós temos que conviver e ajudar um ao outro como corpo. E já caminhando, né, para o fim do nosso programa, queria agradecer ao pastor Fausto pela participação no nosso programa. Muito obrigado, irmã Leonice, pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar nossas experiências também na área de acessibilidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos e muito. Pastor Wellington também, queremos agradecer ao senhor por estar aqui no nosso programa, né, no fechamento dessa série tão importante que são as tecnologias, né, assistivas. É um prazer e uma alegria poder contribuir com esse tema tão importante. Ouvindo essas experiências, nós entendemos que a acessibilidade vai muito além de recursos. Ela é um compromisso com a vida, com o futuro e com o valor de cada pessoa. Foi muito importante a participação dos pastores, pastor Fausto, pastor Wellington, que estão aqui conosco. E, ao final desta série, deixamos a nossa gratidão a todos que contribuíram para essa jornada, especialmente a TV Manaim, pela dedicação em cada gravação. Agradecemos também a todos que acompanharam e refletiram conosco sobre a acessibilidade como um direito e um compromisso de amor. Que a acessibilidade continue em ação, como prática diária em cada ambiente e em cada coração. A paz do Senhor a todos.